Graças a Deus, igreja, amém? Amém. Quem está feliz com Jesus aí, diz amém bem forte. Amém. Deus é tremendo, né, igreja? Falei com a pastora que eu ia correr isso, mas não deu tempo. O pastor já olhou para trás assim, já. Bem, para quem não me conhece, eu me chamo Mariana, sou esposa do guitarrista Everson. Nós estamos na Igreja Batista Pacentai há 9 anos. Em 2015, assim que eu comecei a namorar com o Everson, ele estava aqui já, através do meu cunhado, da minha cunhada, Silete. E aí ele veio, permaneceu, e o pastor chegou, nós e falou: vocês vão ficar aqui ou vocês vão? Eu estava no meio lá e cá. Falei: não vou ficar aqui. E desde então Deus tem abençoado nós tremendamente. Hoje nós vamos falar sobre o mês 4, né, o mês de abril. E assim, para muitos, o mês de abril é considerado o mês da mentira. Creio que todos já ouviram falar sobre isso. E eu, no momento que eu estava lendo, pensando, a pastora me deu o mês 4, o mês de abril. Só que aí veio na minha cabeça: o mês de abril o povo considera como mês da mentira, principalmente o dia 1, dia 1º. Aí eu, curiosamente, fui pesquisar. Por que esse mês é o dia da mentira? Eu não sei se alguém já pesquisou, mas eu tive essa curiosidade de pesquisar. E aí eu fui e fiz uma pesquisa e descobri que o mês de abril, vou ler para os irmãos. Agora até os pensando. Apesar de existirem algumas versões da origem do dia da mentira, a mais popular afirma que a consagração deu no ano de 1582, quando o calendário juliano foi substituído pelo calendário gregório, que usamos até hoje em dia, e os franceses seriam os culpados. No calendário antigo, o ano novo era começado a partir do dia 25 de março, início da primavera, no hemisfério norte, até no dia 1º de abril. Este sistema, no entanto, não considerava a translação da Terra, movimento que o planeta faz ao redor do Sol, e gerava defasagem considerável nas datas. Em 1582, no Concílio de Trenton, importante reunião da Igreja Católica, o Papa Gregório X3 Paulino, não sei como é que fala, sugeriu a atualização do calendário, criando-se assim o atual, que estabelece o primeiro dia do ano sendo em janeiro. Uma parte da população francesa, insatisfeita com a mudança, teria decidido não seguir a nova ordem e mantiveram a festa como era antes. Este ato os transformou em alvo de zombaria por parte do restante da sociedade, que passou a chamá-lo para a festa inexistente do Ano Novo e caçoava da celebração. No Brasil, o primeiro registro de destaque da comemoração da data aparece em 1828, quando o jornal Imprensa Mineira, A Mentira, trouxe falsamente em uma primeira edição a morte de Dom Pedro I, em 1º de abril de 1828. Então, não sei se é relevante para alguém, mas eu fiquei intrigada por quê. E aí veio a minha, assim, por que dia 1º? Por que dia 1º de abril? E quem é o pai da mentira? Todos nós sabemos quem é o pai da mentira. É o nosso inimigo. E aí eu fiquei assim pensando comigo: Senhor, mas por que
havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se havia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz de dia e as trevas de noite. E foi a tarde da manhã do primeiro dia. Então, o primeiro dia o Senhor criou os céus e a terra, a luz. Então, assim, o inimigo quis imitar de alguma forma. Aí ele foi e criou, 1º de abril, o dia, querendo ou não, dele. Que quem não sabe, quem comemora a mentira, está comemorando o inimigo. Né? Então, nós, cristãos, não podemos comemorar esse dia de forma alguma. Porque na série que a pastora passou para nós, ela fala para nós nitidamente: não existe mentira pequena, não existe mentirinha, não existe omissão. Tudo é mentira. E se tudo é mentira, a mentira vem de quem? Do inimigo. É só uma pesquisa que eu fiz que eu achei interessante e queria passar para a igreja. Porque a gente tem que olhar para o abril, hoje, particularmente, olhar e falar assim: hoje eu consagro meu abril a Deus. Abrir é o quê? Abrir portas, abrir esperança, abrir um futuro melhor, abrir. Então, a partir de hoje, eu declarei na minha vida, e eu quero que vocês declarem na vida suas, que o mês de abril não será mais o mês da mentira, mas sim o mês que o Senhor vai abrir várias portas, várias esperanças, várias oportunidades, várias coisas. Aí, se a gente declarar a partir de agora isso na nossa vida, nós vamos olhar o mês de abril como um mês totalmente diferente. Amém? Então vamos lá. Indo para a palavra, a pastora mandou para a gente o cronograma, né? E aí ela falou para a gente ler o capítulo 9 de Zacarias. Não sei se a igreja leu, mas aí eu li. E quando eu estava lendo o capítulo 9 de Zacarias, eu achei muito maravilhoso, para se dizer que a gente pode levar essa passagem para a nossa vida durante o ano. E aí eu queria que vocês lessem comigo também Zacarias capítulo 9, versículo 9 ao 12. Eu não sei se vocês leram, eu acho que quem vai pregar leu, mas os demais eu creio que não. Aí, versículo 9 fala assim: alegrei-te muito, ó filha de Sião, exalta, ó filha de Jerusalém, eis que o teu rei virá, e ti justo e salvará, pobre e montado sobre um jumento, sobre um asino, filho de jumenta. E destruirei os carros de Efraim e os cavalos de Jerusalém, e o arco de guerra será destruído, e ele anunciará paz às nações, e o seu domínio se estenderá de um mar a outro mar, e desde o rio até a extremidade da terra. Ainda quando a ti, por causa do sangue do teu conserto, tirei os teus preços da cova em que não haverá água. Aí está o versículo da nossa campanha. Voltai à fortaleza, ó presos de esperança. Também hoje vocês anunciará que vós recompensareis em dobro. Amém? Então, o que o Senhor me disse nessa palavra? Filhas, quem são filhas? Somos nós, filhas e filhos do Senhor. E aqui, para vocês lerem e prestar atenção, aqui está falando da breve vinda do Senhor. Que Ele vai vir em cavalos de fogo, Ele vai vir. E nós temos que estar preparados para receber o Senhor. Então, assim, será que é hoje? Será que é amanhã? Será que é agora? E nós estamos preparados para receber a vinda do Senhor? Nós passamos o Natal lá na casa da minha cunhada, lá na roça. Aí eu fui e falei com eles assim: ô gente, vocês já
independente se juntos com a igreja ou se somos sozinhos. Então eu queria que vocês pensassem nisso, né, em Zacarias, só que a minha aplicação não é em Zacarias. É só porque eu queria, Deus me deu a revelação dessa palavra nessa parte de Zacarias, que eu acho que muitos de vocês não tinham lido, né? E o nosso tema hoje é sobre eleve a sua esperança. Então, Deus vai perguntar também, como todos, eu creio, foi procurar o significado. Só que muitos procurou o significado de esperança. Eu procurei o significado de eleve. O que é eleve? Eleve para nós é levantar, é subir, é crescer, é apurar, é aprimorar, aperfeiçoar. Então, e biblicamente falando, é uma chance para buscar mais ao Senhor, buscar mais conhecimento da palavra do Senhor e buscar mais intimidade do Senhor. Mais uma vez o Senhor vem a falar a nós: buscar-me mais, procurar-me mais, santificar-me mais. Por que eu falo porque eu preciso disso, eu sou a primeira que preciso disso. Então, assim, esperança todo mundo já sabe, é ter fé, é acreditar, é determinação. Mas aí a gente tem que pegar a nossa fé e elevar ela, acreditar, crescer, a fazer a diferença. E como a gente consegue fazer isso? A gente consegue fazer isso buscando mais o Senhor. Porque eu falo por mim mesma, a partir do momento que eu tomei a direção na minha vida e falei: não, Senhor, eu entrego, tomei a direção, não, deixei o Senhor tomar a direção da minha vida, e eu entrego o Senhor totalmente a direção da minha vida. Eu quero fazer o que o Senhor quer que eu faça. A minha vida, a minha casa, a minha família, o meu casamento, os meus filhos mudaram. Eu, literalmente, o meu irmão virou para mim e falou assim: nossa, Mari, mas você está igual a minha avó. Minha avó, para quem não sabe, ela já faleceu, e ela faleceu com 86 anos na presença do Senhor. E todo mundo achava minha avó chata, insuportável, porque, digamos assim, tudo para ela era errado. Mas não é. Minha avó seguia igualzinho Deus queria que ela seguisse. E quando ele falou assim: você está igual a minha avó? Para mim foi um orgulho tremendo, porque eu sei que Deus está agradando para a minha vida. Amém? Então, igreja, a palavra que eu quero deixar para vocês hoje é sobre uma mulher. Uma mulher que ela não é a personagem principal da história, personagem principal da história. Ela é, para se dizer, uma coadjuvante, digamos assim. Mas que sem ela nada teria acontecido. O Senhor não tinha entrado na vida do líder, que era o filho dela, e tinha feito a diferença. Eu quero que vocês abram comigo a Bíblia em Êxodo, no capítulo 2. E vamos começar falando sobre Joquebede. Quem era Joquebede? Na Bíblia nem fala o nome dela, pra vocês terem noção. Na Bíblia começa assim: Êxodo capítulo 2. E foi-se um varão da casa de Levi e casou com uma filha de Levi. E a mulher concebeu e teve um filho. E vendo ele, era formoso e o escondeu durante 3 meses. O Senhor, eu estava procurando, né, o que dizer o Senhor, não sei o que falar. A pastora mandou para mim, eu falei: meu Deus, e agora? Eu falei para ela assim: pastora, eu não esperava. Ela mandou um carinho assim: como assim? Mas realmente eu não esperava. Porque assim, tem várias outras pessoas mais capazes do que eu para estar aqui, mas Deus sabe de todas as coisas. Então, assim, Joquebede. Quem era Joquebede? Como diz a Bíblia, era uma filha, casou com a filha de Levi. Então, o Senhor não fala, a Bíblia não fala o nome de Joquebede. Só que Joquebede, ela foi uma mãe excepcionalmente especial e esperançosa, que confiou em Deus o tempo todo. Na época que Joquebede estava no Egito, como todos já sabem, através de Josué, Israel foi para o Egito e ficou durante muitos anos lá no Egito. E aí veio um faraó que não gostava e
temia, porque Israel cada vez mais crescia. E o medo dele era que Israel tomasse fôlego, digamos assim, e tomasse o Egito e entrasse em guerra contra o Egito. E aí Deus pegou, eu creio que a mesma forma que Deus escolheu Joquebede, é a mesma forma que ele escolheu Maria. Achou graça em Joquebede e escolheu ela para gerar Moisés. Só que enquanto ela estava gerando Moisés, ela tinha aquela coisa: eu estou gerando meu filho para morrer, porque tinha decretado uma lei, digamos, hoje em dia é uma lei, que todas as crianças homens seriam mortas. Então eu, como mãe, eu imagino como é que ela conseguiu esconder uma gestação durante 9 meses e depois esconder um bebê durante 3 meses. Aí eu queria que vocês, eu quero falar 3 pontos sobre Joquebede, sobre a história e para a gente levar para nós. O primeiro ponto é a esperança cresce em meio ao silêncio. Por que em meio ao silêncio? Porque por várias vezes, vários motivos, você não consegue ficar em silêncio. Particularmente dentro de casa. Se você se depara sozinha, vai arrumar a casa, você liga um som. Vai fazer alguma coisa, você tem que ligar a televisão, você tem que ligar o som, você tem que ligar uma música. Não consigo arrumar a casa sem música, você tem que ligar. Mas o Senhor às vezes quer que a gente fique em silêncio para ouvir o que Ele tem para falar com nós. E eu posso dizer isso nitidamente, que quando eu estive recuperando a minha cirurgia, eu estive em silêncio. E foi onde que eu ouvi Deus falando poderosamente comigo, através da minha recuperação. Então, Deus quer muitas das vezes que a gente fique em silêncio. E Joquebede teve que ficar em silêncio para Deus poder agir. Durante esses 3 meses, ela teve que esconder Moisés. Como que esconde um bebê de 3 meses? Como? O bebê chora, o bebê resmunga, o bebê não dorme, o bebê... Quem é mãe sabe, um bebê até os 3 meses é a fase de adaptação do bebê. Então, tudo para ele é novidade. Durante 3 meses ele não sabe que ele saiu do útero ainda. Isso é comprovado medicinalmente. Depois dos 3 meses que ele vai descobrir o mundo. Então assim, e Joquebede, em meio ao silêncio, Deus falava com ela. No caso, fica calma que eu estou trabalhando. Fica tranquila que eu estou provendo. E ela confiou. Ela confiou cegamente no Senhor. E nesses 3 meses, o Senhor traçou toda a rota e ela lá, ó, quietinha. Ela não podia nem anunciar. Gente, eu tive um filho, que a felicidade do pai e da mãe é ter um filho e anunciar. Ela não pôde. Ela teve que ficar quietinha. Outra coisa que eu quero, ponto que eu quero que vocês escrevam também, quem estiver escrevendo, a esperança ouve a estratégia. A gente devemos ouvir a estratégia. Por quê? A estratégia quem traz é o Senhor. Nós planejamos, mas quem estratégia tudo certinho, como é que vai ser o Senhor. E eu queria contar uma história para vocês que eu ouvi. A história de uma menininha que ela tinha um cachorrinho. Tem criança ama cachorro, pelo menos do lado de casa é apaixonado por um cachorro que tem lá em casa. O dia que eu falei que eu ia tirar, abriu a boca chorando e falou que não. Então essa menininha tinha um cachorrinho. E esse cachorrinho brincava muito com ela, fazia as aventuras, né, como se dizer, de criança. E um dia esse cachorrinho veio a falecer. Ela virou pro pai dela e falou assim: papai, enterra meu cachorrinho no quintal, porque aí eu vou sempre lembrar dele. Aí o pai dela foi, enterrou no quintal e ela ficou na janela, olhando o pai dela enterrar o cachorrinho. E chorando muito, chorando muito. Aí o vô dela viu, ela chorando muito, desesperada, falou assim: filha, vamos na outra janela, venha comigo. E foi levar ela à outra janela. Essa outra janela dava acesso a um jardim cheio de flores, de frutas, de plantas, uma coisa linda. Ela falou assim: filho, o que você está vendo? Ah, papai, eu estou vendo muitas flores bonitas. Aí ele pegou e falou com ela assim: filha, você lembra como que elas apareceram ali? Não, vovô, não lembro. Ela falou assim: ó, foi você que me ajudou. Através de um galho seco, hoje elas viraram flores. E talvez o que não
Senhor é o vovozinho. Ele quer que nós olhemos para outra janela, a janela da esperança. A janela onde que Ele quer nos mostrar outras coisas, onde Ele quer mostrar as flores, a beleza que Ele quer nos oferecer. Mas se nós não abrirmos mão dos problemas, o Senhor não vai trabalhar na nossa vida com flores. Então, Joquebede, ela confiou no Senhor. E no versículo 3 fala: não podendo, porém, mais esconder, tomou uma arca e junto a deputou com pesou, e pondo nela o menino, a pôs juntos à borda do rio. Ela confiou na estratégia do Senhor. O que o Senhor falou para ela? Joquebede, pega o seu filho de 3 meses, coloca dentro de um cesto e coloca na beira do rio, que o rio vai levar. Se Joquebede não tivesse confiado na estratégia que o Senhor tinha, não, Senhor, eu debatido com o Senhor como nós temos costume de fazer. Não, Senhor, não vou fazer isso não, porque o crocodilo vai morder meu filho, o barquinho vai virar e ele vai afundar, ele vai morrer. Nós fazemos isso, Senhor, não vou por aqui não, porque é mais longe, o Senhor quer que seja pelo caminho mais longe. Não, mas o Senhor aqui é mais perto, mas Ele quer que você vá pelo mais longe. Será que aquele mais perto ali não tem um buraco, você vai cair e vai morrer? E aquele mais longe não tem um jardim para você ver? Ele quer que nós passamos pelo lado mais longe, porque Ele sabe de todas as coisas. Eu tenho costume de falar para ela: Senhor, olha que as coisas lá em casa estão erradas, mas assim, Deus sabe todas as coisas. Preocupa não. No dia nós vamos comprar as coisas para a ceia, para a igreja. Gente, pensa num dia que eu falar com vocês. A senhora mandou o dinheiro, eu falei assim: eu vou aproveitar que a pessoa não está trabalhando, nós vamos partir minhas, vamos comprar as coisas. Beleza, fomos. Ele foi de bom grado, aí deixei os meninos com mãe e fomos. Gente, nós fomos, comprou, tudo bem, deu certo, glória a Deus. Na hora de vir, a moto dele apaga e não liga por nada. Não era gasolina, não era bateria, não sabemos o que era. Apagou, aí tá eu, cheio de sacola, e ele, perto da UPA do Chico Guimarães. Fomos nós dois, vim de pé. Para quem não sabe, eu moro aqui na Bela Vista, depois da Praça do Maracanã. Vem nós dois empurrando. E eu agradeço a Deus por tudo. Deus sabe que ele vai, chama o Uber e vai de pé. Eu falei: não, eu vim com você, eu vou voltar com você. Vamos embora. Vamos empurrando essa moto e vamos embora. E fomos. Quando nós estávamos quase chegando lá em casa, aí a sacola rasgou e o pote de azeitona cai no chão e quebra. Eu, glória a Deus. Aleluia. Tudo é graças a Deus, amor. Não reclama, vamos embora. Continua assim. Aí eu fui mandar mensagem para os meus meninos: pode azeitona quebrou. Amanhã eu vou ter que ir lá comprar outra. Amém, por isso. Então assim, e no outro dia ele foi e simplesmente a vela tinha dado problema. Comprou outra vela, colocou na mão, pronto, melhorou. Agora vai nós reclamar. Deus sabe o que faz. Sabe se lá na frente uma coisa ia acontecer um acidente com nós? Não sabemos. Então assim, eu falei com ele: dá graças a Deus em todos os momentos. É o que Joquebede fez. Joquebede confiou. Joquebede colocou o filho dela de 3 meses. Eu tenho meu filho ali de 11 meses. O Senhor vai ser Maria, coloca dentro do cesto, ele ficaria com dúvida. Mas, né? Hoje, pela fé que eu tenho, eu colocaria. Antes, talvez não. Mas hoje, eu sei que tudo que o Senhor faz é por bem nós, colocaria. Então, isso ela fez. Ela seguiu o rumo que o Senhor deu ela, colocou ela no cesto. E aí, lá na frente, o que acontece? A filha do faraó encontra o neném, que é o terceiro ponto nosso. A esperança confia no roteiro de Deus. Em Gênesis 2:6 fala: e abrindo viu o menino, e eis que o menino chorava, e moveu-se de compaixão dele, e disse: dos meninos dos hebreus és. Então disse sua irmã. Para você ver como é que Deus faz tudo certinho. A irmã foi acompanhando o menino, e o menino foi até a filha de Faraó. Ele poderia ter caído em qualquer outro lugar, começou a cair no colo da filha de Faraó. E Deus usou a filha de Faraó para ter compaixão
irmã, que é a Miriam, irei eu chamar uma ama das hebreias, que crie este menino para ti. E a filha de Faraó disse: vai, e foi-se a moça e chamou a mãe do menino. Você vê como é que Deus é bom. A mãe, toda aflita, deixou o menino para, digamos, morrer no rio. E o Senhor já tinha preparado tudo. O menino ia voltar sem nenhum risco de morte para os braços dela. E quando eu estava lendo essa passagem, eu me emocionei, porque eu falei assim: Senhor, nós somos mães, nós tem hora que desesperamos porque o menino está com uma febre, corremos para o hospital e às vezes nem confiamos em Ti. Sendo que o Senhor nos deu o poder de orar e repreender. E vendo isso, gente, eu vi como Joquebede foi corajosa, porque ela confiou no Senhor, ela ouviu o Senhor em silêncio, ela ouviu a estratégia do Senhor e ela confiou no roteiro que o Senhor tinha traçado no filho dela. E o que tiramos disso, de Joquebede? Se Joquebede não tivesse tido essa fé e essa esperança, Moisés teria sido morto? Ou lá, Deus, o que teria acontecido? E ele não teria sido o grande líder que Deus tinha planejado para ele. Porque o Senhor nos dá o livre-arbítrio para escolher o que nós queremos fazer da nossa vida. Ele nos abençoa. Mas se a gente for por um caminho errado, a nossa bênção está ali falhar. Então, a minha palavra hoje é sobre Joquebede. E eu espero que tenha falado no corações de cada um de vocês. Porque quando eu estava preparando essa palavra, foi antes de ontem, 2 horas da manhã. O Senhor falou muito ao meu coração, eu lá em casa sozinha. E os meninos já tinham tudo dormido, até eles estavam ouvindo. E eu falei assim: Senhor, como é que o Senhor trabalha de maneira extraordinária? Em meio à morte, em meio a decreto de morte, o Senhor trabalha e levanta a pessoa. Então, para quem não sabe, Moisés, creio que todo mundo conhece a história de Moisés, ele foi criado pela mãe até depois dele amamentar. Eu creio, hoje uma criança amamenta até uns 2, 3 anos. Então eu creio que Joquebede amamentou Moisés até ele ficar bem grande para demorar essa partida dele. Foi criado no palácio, como um rei, um príncipe. E Deus o chamou quando foi a hora dele. Fez um reboliço todo e o Senhor o chamou. Então, assim, nós temos que ter esperança, igreja. Temos que ter fé em Cristo. Eu falo assim: a esperança é a última que morre. E eu ouvi uma coisa que eu falei assim: verdade, a esperança não é a última que morre. Ela já morreu, mas ela ressuscitou. O Senhor Jesus, Ele morreu porque Ele veio para ser nossa esperança. Ele deixou a esperança, a fé. E Ele derramou o seu sangue para nos salvar. Quem somos nós, né, igreja? Somos nada, somos pecadores, somos pó e cinza, como minha mãe tem costume de falar. Oh, não sou nada, não, eu sou pequenininha, eu sou pó e cinza. Eu falei: oh, mãe, mas Deus nos usa nessa simplicidade que nós somos. Eu falei que eu não ia contar um testemunho, mas não teve jeito, não. Eu tenho que contar. Hoje, exatamente hoje, ontem, eu fiz um cadastro, um negócio para poder trabalhar. E aí o Senhor pegou e eu estava falando assim: não, amor, vai dar certo, não. Meu telefone desligou, descarregou no meio do cadastro lá, não concluí o cadastro. Então vai dar certo. Então, deixei para lá. Hoje, poucas horas, igreja. Poucas horas, acho que era 4 e pouco. Chegou uma mensagem no WhatsApp: seu cadastro foi concluído com sucesso. Eu falei: mentira, não tem condição, não tem desse, como assim? E eu falei assim: amor, se isso não é bênção do Senhor, não sei o que é, não. Aí vamos concluir seu cadastro, vamos finalizar, e provavelmente já deu tudo certo e você começa. Eu falei: oh, meu Deus do céu, para muitos pode ser pouco, mas para mim foi uma vitória muito grande, porque no meu projeto de vida eu pedi ao Senhor: Senhor, abre uma porta de emprego para mim. Na minha área da saúde, não é na minha área, mas é um começo, é onde eu vou poder fazer uma renda para casa.
aberta